Olá, meus irmãos, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Estamos aqui às 5 horas e 37 minutos, começando o dia, mas mais uma vez começando o dia ao lado de Deus, buscando ouvir sua voz, buscando a sua presença, o que é o fundamento da nossa vida cristã. A permanência em Cristo é o segredo da vida cristã. Bem, durante essa semana, nós começamos a semana passada, com a ênfase do Sermão do Monte. E o que que nós podemos aprender, extrair dessas lições extraordinárias desse discurso que Jesus Cristo fez, tão importante para nós. Se nós vivermos o sermão do Monte, nós viveremos uma vida cristã plena. Repito, se nós vivermos o Sermão do Monte, nós viveremos uma vida cristã plena. Antes de abrir a palavra de Deus, a gente também precisa lembrar que tudo que nós temos em nossas mãos é para divulgar, para pregar, para proclamar o Evangelho. Como igreja, aquilo que nós recebemos do Senhor deve também ser compartilhado. E é por isso que eu convido você a participar também das minhas redes sociais, especialmente do Instagram, PR Lucas Alves. Lá você vai encontrar um conteúdo, uma reflexão, praticamente duas ou três reflexões em vídeo todas as semanas. E você será muito bem-vindo nesse canal. Bem, eu queria convidar vocês agora a refletirem comigo sobre esse tema, que é o tema número 3, que está em Mateus capítulo 5, versículo número 5. Pegue sua Bíblia onde você estiver agora e vamos para o texto. Mateus capítulo 5 e versículo 5. É interessante que com poucas palavras, Jesus diz muita coisa. Essa é a habilidade extraordinária da capacidade de ensino de Jesus, dizer muito com poucas palavras. E vamos mais uma vez agora para Mateus capítulo número 5, e no versículo número 5, vamos ver qual é a terceira bem-aventurança. E olha o que diz o texto. Mateus capítulo 5 e versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus, novamente, ele trabalha com uma perspectiva, com valores muito diferentes dos nossos. Enquanto a gente pensa em riqueza, Jesus está falando de pobreza. E quando a gente quer sorrir o tempo todo, Jesus fala de choro. E quando nós falamos de performance, de agressividade, de pessoas que querem dominar as coisas, que você tem que fazer isso pelo grito, pela raiva, pela violência, perdão, pelas ameaças, Jesus olha para nós e fala de mansidão, de mansidão. Então, Jesus Cristo, ele, como eu disse, os seus valores, eles são bem diferentes dos nossos. Ele inverte o sistema de valores que são dominantes na sociedade de hoje. Agora, uma coisa interessante, que a palavra grega para o significado da palavra mansidão no grego é praus. E praus quer dizer, a princípio, essa palavra praus quer dizer gentil, tá? Gentil, ponderado, e também essa palavra significa cortês. É o significado da palavra é, manso dentro do grego. Gentil, ponderado e também cortês. Esse é o significado. Bem, mas é importante nós descobrirmos o seguinte, que quando você olha para essa palavra ponderado, gentil e cortês, aplicado nas bem-aventuranças, o significado de mansidão, ele passa a englobar traços e características de uma definição que parece também com aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo número 13, né? Sobre a capacidade de amar, que o amor tudo pode, o amor tudo espera, o amor tudo sofre. Então, quando você se aprofunda nessa palavra, mansidão, ela dá um entendimento de educação, mas também de amabilidade, e um pouquinho mais adiante eu vou falar sobre isso, que significa também é, domínio próprio e um pouco também de resiliência. Então você vê que dentro desse conjunto
você percebe que a palavra mansidão ela tem uma multiplicidade de significado, mas sempre levando a sua atitude diante também das adversidades da vida. Interessante que ao Jesus falar de mansidão e ele como Messias, parece que não cola na mentalidade da época. Por quê? Porque tudo o que um judeu não acreditava no primeiro século era um Messias manso. Eles não acreditavam nisso. Por exemplo, quando você vai a um livro, e esse livro é conhecido como Os Salmos de Salomão, é um pseudoepígrafo escrito durante o Antigo e o Novo Testamento. Nesse pseudoepígrafo é dito que o Messias, que vem de Davi, que vem de Salomão, ele vem para destruir e para esmagar os seus inimigos com a força de suas pisadas, né? E também ele aniquilaria todos as armaduras de ferro para destruir as nações ímpias com a força da sua palavra e também da sua boca e também com o poder da sua mão. Então, dentro desses salmos de Salomão, já existia uma evidência muito forte de que o Messias deveria ser alguém poderoso, porque a palavra mansidão não se caberia de forma alguma, não se aplicaria nem ao Messias e nem tampouco aos seus seguidores. Bem, quero dizer uma coisa para vocês. Mansidão não é sinônimo de omissão. Mansidão não é sinônimo de covardia. Mansidão não é você ser frouxo, uma pessoa que pode ser facilmente manipulada de um lugar para o outro. Não é uma pessoa dominada, não é uma pessoa fraca. Isso não é mansidão. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando você olha, vou dar aqui dois exemplos. Quando você olha para o exemplo de Estevão, Estevão, ele foi diante do Sinédrio, ele foi acusado, mas ele se portou de uma maneira tão corajosa, tão resistente, tão inquebrável, que ele se posicionou. Ele faz o histórico do Antigo Testamento falando do cuidado de Deus e da resistência do povo, mas ele se mantém firme. Ele está sendo ameaçado. Ele depois é levado para fora e apedrejado fora da cidade, mas ele não abre mão de suas convicções. Ele não pegou espada, ele não gritou, ele não ficou ali de uma forma assim tão impulsiva, querendo se posicionar e de se defender, não. Com serenidade, com segurança e também com resiliência. Ele se posicionou. Estevão é um grande exemplo de mansidão. Você se manter firme diante de situações que são completamente adversas, mas você não se dobrar diante delas. Lembre-se de Estevão. Mais um exemplo. Vou agora para o Antigo Testamento. Você lembra dos companheiros de Daniel? Interessante que quando eles foram levados a Nabucodonosor, porque não estavam se dobrando diante da estátua, eles foram ameaçados de morte. A fornalha estava ali, acesa, para colocá-los ali dentro. Nabucodonosor faz perguntas sucessivas, mas são as mesmas perguntas, falando para eles que eles deveriam abrir mão das suas escolhas e da sua adoração. E eles dizem: Olha, Nabucodonosor, não sei o que vai acontecer, mas sabe de uma coisa, a gente vai ser fiel a Deus. A mansidão, ela não torna você covarde. A mansidão não torna você um fujão. A mansidão faz com que você se posicione de forma correta, independente do que possa acontecer. É interessante nós percebermos uma coisa. Sabe o que era, amigos? É o seguinte: Ellen White diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se comprem, não se vendam, homens que se mantenham firmes diante do que é reto, ainda que caiam os céus. Sabe o que que significa essa palavra? Ainda que caiam os céus, ainda que caiam os céus, é que a gente se mantém firme em meio às adversidades da nossa vida. Agora, mais um exemplo. Estevão, os companheiros de Daniel, e agora vamos para aquele que é o grande exemplo de mansidão nossa. Lembra-se de Jesus, né? Quando ele estava diante de Pilatos. Ele foi açoitado, ele foi ameaçado, ele foi intimidado, ele sangrava porque já estava com a coroa de espinhos, ele já tinha sido açoitado. E
Pilatos se aproxima dele e diz: Você não sabe que eu tenho o poder para libertar você? Você não sabe que eu posso livrar você da cruz, dos pregos? Você não sabe que eu posso livrar você da lança, da espada, da humilhação? E Jesus Cristo disse para Pilatos: Nenhuma autoridade que você tem foi dada aqui pelos homens. Tudo, tudo, tudo que você possui foi dado por aquele que está acima de todos e de tudo. E se eu quisesse, eu estaria livre aqui agora. Uma pessoa mansa, ela não perde o controle nas adversidades. Ela não perde o controle das adversidades. O manso, irmãos, ele não é liderado e nem é conduzido pelas circunstâncias da vida. Se você está numa zona de estresse, o mundo lá fora que não conhece Jesus, ele mergulha no estresse. Se você está numa zona de ansiedade, de desconforto, quem não conhece Jesus entra na mesma onda. Quem está na onda da ameaça e da intimidação de massa, ela entra na intimidação de massa. Você sabe por quê? Porque são levados pelas circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida. O manso, ele não é conduzido pelas circunstâncias adversas da vida. O manso está acima das circunstâncias adversas da vida. Por que, gente, que a gente se magoa com tanta facilidade? Por que que a gente se fere com tanta facilidade? Eu me lembro que uma certa vez eu participava de uma comissão de igreja e, infelizmente, isso acontece em igrejas também. Irmãos que estavam fofocando, discutindo, brigando, um partido A para o partido B, etc. E eu me lembro que eu fui conversar com uma mulher que estava como pivô dessa situação toda, e ela disse assim para mim: pastor, se bateu em mim, eu devolvo. Pastor, se me feriu, eu também firo. E ela falava isso com muito entusiasmo, com muita paixão. E chegou ao ponto de dizer: Eu sou pavio curto, pastor, eu estouro mesmo. Isso é oposto. Isso é oposto de uma vida mansa. Uma vida mansa, irmãos, está sob o controle do Espírito Santo. E uma vida que está sob o controle do Espírito Santo está também sob o controle da vontade de Deus. Está claro isso? Uma vida que está sob o controle do Espírito Santo também está sob o controle do Espírito de Deus. É interessante nós observarmos uma coisa. Quando você vai para a palavra do Senhor, Zacarias, no capítulo número 4 e versículo número 6, abra sua Bíblia. Zacarias, capítulo número 4 e versículo número 6, diz o seguinte: Zacarias, capítulo 4 e versículo 6. Prosseguia ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas coisas na vida você vai conseguir pela submissão do espírito e não pela reivindicação da carne. Muitas coisas em sua vida você vai conseguir pelo domínio que o espírito exerce em sua vida, não porque você vai sair na rua para ficar protestando. Muitas coisas na sua vida você vai conseguir não porque você é forte, não porque você argumenta, não porque você decide as coisas baseado no seu temperamento, não. Mas é porque o Espírito vai guiar a sua vida. Veja esse pensamento de Ellen G. White. Veja esse pensamento dela. Que para mim ele é poderosíssimo sobre esta questão. Nosso grande problema, irmãos, é que as nossas opiniões, o nosso jeitão de resolver as coisas acaba destruindo a nós mesmos. Acaba destruindo nós mesmos. Às vezes nós permitimos que o nosso eu esteja acima daquilo que o próprio Deus quer realizar em nossa vida. Veja o que a serva do Senhor diz sobre
nossas opiniões, nosso posicionamento, nossas atitudes diante das adversidades, como isso pode complicar a nossa própria vida. Veja bem, ela diz assim, no livro O Maior Discurso de Cristo, página 17 e 18. Veja o que diz. É o amor do próprio eu que destrói a nossa paz. Enquanto o eu está bem vivo, estamos continuamente prontos a preservá-lo de mortificação e insultos. Mas se estamos mortos e nossa vida escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças. Olha essa segunda parte da frase. Se estamos mortos e nossa vida escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e as indiferenças. Você sabe o que significa isso? Significa que se você está morto em Jesus Cristo, ou morta em Jesus Cristo, não tem nenhum problema levar desaforo para casa, não, porque isso não vai mexer com você. A gente precisa ter uma identidade em Cristo tão sólida, que não se machuque por qualquer coisa, que não se fira por qualquer coisa, que não fique remoendo o maltrato que houve em qualquer lugar por qualquer coisa, que fique carregando medo, culpa, raiva de alguém por qualquer coisa. Deus nos colocou e colocou você e eu acima de todas estas coisas. Por isso, uma aplicação da palavra mansidão, sabe qual é? Seja resiliente. Os mansos são resilientes. Os mansos, eles aguentam o tranco. Os mansos aguentam as ameaças. Os mansos aguentam as intimidações. Os mansos aguentam a violência. Os mansos às vezes sangram, mas não abrem mão das suas convicções. Das suas convicções. A gente precisa ser manso, sabe por quê, amigos? Porque Jesus Cristo disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E é possível que agora, nessa manhã, entre nós, tenha crente que seja um pouquinho mais brabo assim, né? Que seja mais impossível, né? Pastor, pense numa coisa difícil na minha vida, é ser manso, pastor, porque eu sou brabo, pastor. Aí a gente diz o seguinte: naquele velho homem aparece assim. É verdade, eu sei que isso acontece. Mas Jesus Cristo diz assim, ó, aprendam de mim. Você sabe o que é que acontece? A gente precisa entender que mansidão se aprende. Olha só, mansidão se aprende. Isso significa, amigos, que eu preciso crescer na mansidão. Eu não preciso ser uma pessoa controlada, porque tem pessoas que ficam ancoradas na educação familiar, dizendo, não, porque meu pai foi assim, eu também sou assim. Não, porque eu tive em um lar que não se dava carinho, que não se dava atenção, que qualquer coisa brigava, se estourava, todos em minha casa tinham pavio curto e eu herdei isso do meu pai. Ok, lembra-te de uma coisa, a vida cristã e o Espírito Santo, de forma mais específica, ele é especialista em quebrar, em romper, em libertar você de tudo aquilo que é contrário à sua vida cristã. Você pode ter dado um temperamento que não está sob o controle do Espírito Santo, mas quando ele estiver sob o controle do Espírito Santo, você se tornará uma pessoa mais mansa. Eu pergunto, você acredita nisso? Você acredita que a mansidão pode ser aprendida? Você acredita que a mansidão pode ser desenvolvida? E a pergunta que eu posso fazer para você é: como eu posso me tornar uma pessoa mais mansa? Quanto mais eu estiver em intimidade com Jesus Cristo, mais o caráter dele vai se reproduzir sobre a minha vida. E quanto mais o caráter de Cristo reproduzir em minha vida, mais manso eu serei. Lembre-se de uma coisa: você não pode ser um cristão mal-educado, você não pode ser um cristão estourado. Você sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. E eu já vi pessoas tentando usar passagens da Bíblia. Não, porque Elias foi lá e tentou e fez isso com os profetas de Baal. Não, porque os profetas do Antigo Testamento, existe um contexto específico para aquilo ali. Existe um contexto bem específico para aquilo ali. Não pegue passagens bíblicas para defender um temperamento que Deus não aprova. Não pegue passagens bíblicas para defender um temperamento que Deus não aprova. Pega o que Cristo disse.
Pega o que Cristo disse. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Se a gente tiver Jesus Cristo como exemplo, nossos casamentos poderão ser melhores se a gente trouxer a mansidão para dentro do nosso casamento. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Se eu trouxer a mansidão, se eu permitir que a mansidão de Cristo esteja em minha vida, meu casamento vai ser melhor. Se eu permitir que o meu relacionamento com Cristo reproduza em mim a mansidão que pertence a Ele, a maneira que eu me relacionar com os meus filhos vai ser diferente. Eu não vou ter dificuldade de pedir desculpas. Eu não vou ter dificuldade para pedir perdão. Sabe por quê? Porque Cristo tem me tornado manso. Se eu tiver um coração manso, eu não vou ficar brigando com o vizinho o tempo todo, estourando o vizinho o tempo todo, brigando com o vizinho o tempo todo. Por quê? Porque Deus me tornou manso. Se eu tiver uma vida de mansidão, eu não vou ficar intrigado e magoado com qualquer pessoa na igreja. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Por que que eu não vou fazer isso? Porque Deus me deu um coração manso. Um coração manso, irmãos queridos, ele não é um coração reativo. Escuta uma coisa, Deus não quer que você seja uma pessoa reativa. Deus quer que você viva por princípio e não reagindo por qualquer coisa, por qualquer motivo. Deus quer que você esteja sob o controle da vontade dele. E quando você está sob o controle da vontade dele, você é controlado e ele é capaz de controlar e dirigir o seu temperamento, as suas atitudes, as suas falas. Vamos voltar para Mateus capítulo número 5 e veja que coisa interessante. Jesus Cristo diz assim: Bem-aventurados os mansos. Por quê? Por que que os mansos são bem-aventurados? Veja o que ele diz. Continua na passagem, como eu disse no início, Jesus diz muito com poucas palavras, né? Diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o quê? Herdarão o quê? Dá uma olhadinha para Israel hoje. Toda essa confusão, essa brigalhada tremenda que acontece naquela região é por causa de quê, irmãos? É por causa de uma terra, né? É por causa de uma terra. Você vê ali os palestinos, Israel, Estado Islâmico, você vê Hezbollah, você vê Irã, Iraque. No fundo, tem a questão geográfica, espaço. E tem que ser espada, tem que ser drones, tem que ser tanque, tem que ter o domo de ferro para se defender. Por quê? Porque se conquista terra no mundo hoje assim. Mas a terra que a gente vai conquistar não é essa aqui. Deus não está procurando que você conquiste, que você se expanda, que você esteja no domínio através da força. A nossa herança, que é a nova terra, vai ser um presentaço que Deus vai nos dar e ela será conquistada, porque eu dependi de Cristo, e na dependência de Cristo, Cristo reproduziu o caráter dele na minha vida, e da reprodução do caráter dele na minha vida, eu me tornei manso, e aquilo que é de Cristo é meu, aquilo que é de Cristo é nosso. Então a terra pertence a Deus, diz lá já Salmo 24, verso 1. A terra e sua plenitude pertence a Deus. Então aquilo que é de Deus é nosso. E se a terra prometida é aquilo que Deus prometeu e vai realizar em nossa vida, significa que nós somos herdeiros dessa terra, que não será conquistada com espada, com violência, com grito, com estratégia militar, será conquistada pela fé. Pela fé. Nós somos herdeiros de uma terra prometida. E essa terra prometida será alcançada pela fé e por um caráter que se reproduz aqui na terra, pela habitação do Espírito Santo, que nos torna mais parecido com Cristo. E o que nos torna mais parecido com Cristo é uma pessoa que é mansa. Eu queria concluir, amigos, dizendo para vocês algo que me chamou muita atenção ao fazer essa reflexão, é que Paulo, ele diz algo muito interessante em Romanos capítulo número 12. Paulo diz algo muito interessante. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu queria
concluir com Romanos 12. Paulo, ele diz o que devemos fazer e diz como nós devemos fazer. Romanos, capítulo 12, versículo 19 e 20 a 21. Romanos 12, versículo 19 a 21. Veja o que Paulo diz. 12, 19 a 21. O manso, ele não fica se remorrendo. O manso não fica dizendo, eu fui magoado, eu fui traído, aquela pessoa ali é péssima, e fica remoendo o tempo todo essas circunstâncias que um dia mexeram com seu coração, com sua estabilidade emocional. Veja o que o texto diz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Você sabe o que significa isso? Vencer o mal com o bem? É somente o coração regenerado por Cristo é que faz a gente vencer aquilo que é negativo com aquilo que é bom. Com aquilo que é bom. Pergunta, mas a minha natureza não quer isso. A minha natureza, pastor, é o seguinte: bateu, levou. Essa é a minha natureza. A minha natureza é o seguinte, pastor: se eu fui machucado, eu vou machucar. Se eu fui deixado para trás, eu vou me vingar. É toma lá da cá. Isso não são os traços de uma vida cristã genuína. O cristão, irmãos, ele é educado. Ele pode errar. Ele vai errar. Mas ele vai reparar o erro no Espírito de Cristo. Todos nós aqui vamos errar em algum momento. Com o cônjuge, com o filho, com o vizinho, com o colega de trabalho. A gente pode errar com qualquer pessoa. Mas a gente vai ter a humildade de reparar isso. E como é que isso ocorre, pastor? Como é que isso ocorre? Ocorre de uma maneira bem simples. Paulo também diz, é, em Romanos, o seguinte, versículo 1 do capítulo 12. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Peraí, aqui está dizendo que eu devo me apresentar a Deus como sacrifício. Você sabe o que é sacrifício? É uma entrega total, absoluta. Assim como o sacrifício era dado para Deus por completo, aqui Paulo está dizendo que a nossa entrega a Deus precisa ser completa. Assim como o sacrifício era entregue completo, tá? Completo, a gente também deve dar esse sacrifício de nós mesmos completo para Deus. É entrega completa, absoluta. E ele diz mais aqui: essa entrega é a forma que você adora. Você adora pensando, depois sentindo, mas você adora pensando. Porque é no pensamento que você faz decisões, é no pensamento que você toma é, a vontade de Deus como parâmetros da sua vida, e é no pensamento que você toma suas decisões corretas. Aqui está dizendo, vosso culto racional. Você pensa, você analisa, você reflete. E aqui Paulo está dizendo, reflita sobre sua entrega. E quando você faz isso, você não fica em conformidade com o mundo. E a gente pensa que a conformidade com o mundo, sabe o que, amigos? É o uso de joias, é o batom, é a tatuagem. Tudo isso deve ser falado.
A gente deve falar sobre estilo de vida, sim, sobre o regime vegetariano, sobre o não uso do café, enfim, está tudo certo. Mas o que Deus está falando aqui é muito mais do que isso. É caráter. Caráter. E veja o que o texto diz. E não vos conformeis com este século. Sabe como é que esse século é? Esse século que você e eu estamos vivendo, ele não é nada humilde. É um século briguento. As pessoas estão brigando por política. Aí hoje nas prefeituras é brigando, é debate, é não sei o quê. As pessoas brigam nas redes sociais. Briga, não tem nada de mansidão. Depois aqui Paulo diz: não vos conformeis com este século. Que século é esse? Sabe qual é o século? É de querer ser rico o tempo todo, de você ter domínio o tempo todo, de você performar o tempo todo. Não tem nenhum problema de querer ser rico, o problema são as motivações. E essas motivações muitas vezes não são colocadas ou plantadas em nossa vida por Deus. Não vos conformeis com este século, que esse século é impossível. E depois ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente que precisa ser transformada, que eu não posso transformá-la, mas Deus pode. E continuando diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos em sintonia com a vontade dele. E quando nós estamos em sintonia com a vontade de Deus, o nosso caráter é diferente. O nosso caráter, ele é diferente. E Deus faz milagres. Eu às vezes eu não consigo me controlar, mas Deus faz milagres. Eu às vezes eu sou muito impulsivo, pastor, mas Deus faz milagres. Às vezes, pastor, eu sou um pavio curto, mas Deus faz milagres. Eu queria concluir contando uma história, uma experiência para vocês. Algum tempo atrás, eu me recordo que quando eu estava em uma igreja dando estudos bíblicos, a igreja estava assim tão cheia de problemas, com tantas dificuldades que os irmãos brigavam entre si. Não tinha nada de mansidão naquilo, nada de mansidão. E uma certa vez eu perguntei a um pastor muito experiente. Eu disse, pastor, eu estou tendo dificuldades. Eu estava no início do meu ministério. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: Lucas, faça os 40 dias com Deus. E naquela época a gente fazia os 40 dias com Deus, com ênfase no Espírito Santo e tudo mais. Faça esses 40 dias com Deus. Parênteses. Às vezes a gente pensa que as coisas simples não têm poder, né? Às vezes a gente pensa que as coisas simples não têm poder. E era uma igreja que tinha muitas dificuldades. E a gente começou a fazer os 40 dias com Deus. E eu vi essa igreja depois sendo unida, unida, mais presente, a igreja mais forte, a igreja enchendo. E o resultado disso foi que foi uma das igrejas que mais foi capaz de causar um impacto positivo na minha vida, porque eu vi ali uma linha do tempo, sabe? O que Deus pode fazer em nossa vida, tanto no aspecto pessoal, como também no aspecto coletivo, depois dos 40 dias. E eu fazia questão de todos os domingos pela manhã estar fazendo um dia com eles, pelo menos uma vez por semana. Eu vi o resultado de uma igreja mais unida, um resultado de uma igreja mais colaborativa, de uma igreja mais espiritual, de uma igreja mais mansa. Se Deus ele é capaz de fazer tudo isso em nossa vida, nós devemos estar dispostos a dizer para Deus: Deus, faça de mim o que o Senhor quer. Arranca de mim esse espírito impulsivo que quer sempre estar no controle de tudo. Vou dizer uma coisa, irmãos. Muitos vão se perder, não é por causa do temperamento, é por causa do temperamento que não é controlado pelo Espírito Santo. Muitos vão se perder, não é por causa do temperamento. Deus quer que a gente tenha um temperamento forte, mas para abençoar. Deus quer que a gente tenha um temperamento que seja destemido, mas é controlado por Ele. E se a gente tem isso, a gente vai viver em sintonia daquilo que Deus quer de nós. Que Deus te abençoe.
Que Deus coloque em seu coração um coração aberto para que Deus trabalhe, para que ele se torne aquilo que ele quer. Somente o coração controlado pelo Espírito é um coração manso, resiliente. Diante de tantas ameaças, vai se manter firme, porque sabe que quem está no controle. Você sabe por que que nos torna mansos, irmãos? É quando a gente reconhece quem está no controle. Quanto mais você entrega-se a Deus, você sabe que Ele está no controle. Por isso, você não toma a sua vida em suas mãos para agir como você quer. Repito, quanto mais você sabe que Deus está no controle, mais você descansa. E se Ele está no controle, não fique tomando tudo nas suas mãos, porque Deus é a resposta para qualquer circunstância que a gente tenha em nossa própria vida. Começamos mais um dia, começamos mais uma semana. Que você seja esse manso que tenha a certeza que um dia vai estar na terra prometida. Que essa terra aqui, renovada, porque só existe herança, escute isso. Só existe herança, isso aqui é uma frase para você pensar. Só existe herança, só existe herança para aqueles que são dependentes. Só existe herança para aqueles que são dependentes. Nós vamos herdar a terra porque somos dependentes de Deus e Deus nos torna mansos para um dia herdá-la. Não existe terra prometida para quem quer viver uma vida independente. Não existe terra prometida para quem quer viver de acordo com o seu temperamento, que não é controlado pelo Espírito Santo. Não existe terra prometida para alguém que queira viver só para o seu próprio eu e é escravo dos seus próprios impulsos. Só existe terra prometida para os mansos, que reconhecem que aquilo que eles são é fruto daquilo que Cristo é neles. Que Deus te abençoe e pela graça de Cristo nós sejamos esses mansos que um dia vão herdar a terra. Você crê nisso? Diga, pastor, eu creio nisso aí, pastor. Eu creio aí em Mateus, no capítulo 5, que diz que os mansos herdarão a terra. Que Deus me torne essa pessoa. Que essa mansidão seja sinônimo de resiliência, de autocontrole, de domínio próprio, que não é escravo das circunstâncias, mas reconhece aquilo que ele pode se tornar é fruto daquilo que Cristo faz em sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Deus e bom Pai, aqui estamos nesse dia, agradecidos porque estamos como uma família que começa o dia orando, que reconhece a sua bondade e a sua graça. Ó Deus amado, querido, bondoso, cheio de misericórdia, de ternura, de graça e de bondade, nos perdoa, Senhor. Quando o nosso eu toma conta do nosso trono, do nosso coração, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos impulsos, pelas palavras impensadas, pelas atitudes inconsequentes. Ó Espírito do Deus vivo, arranca de nós essa natureza que nos distancia do Senhor e nos dê um coração humilde, um coração manso, um coração dependente. Nós não queremos viver, Senhor, para sempre aqui. Nós queremos ser herdeiros da nova terra. Mas ninguém entrará, cruzará aqueles portões sem um coração manso. É o que diz a sua palavra. Portanto, Senhor, que nas adversidades da vida, que nas circunstâncias adversas da vida, que o Senhor nos dê consciência de que o Senhor está no controle de tudo e de todos. Que a gente não precisa tomar em nossas mãos tudo, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós e que a gente precisa entender, Senhor, ou aceitar pela fé, de que todas as coisas, todas as circunstâncias, todos os prejuízos dessa vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque em todas as diversidades o Senhor está trabalhando em nossa vida e nos ensinando o que significa ser mansos. Começa a estar em tuas mãos, bom Deus. Nos dê um bom dia.
e um caráter que seja manso, como o de Jesus. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto de minha partida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus. É a mensagem cantada e vivida, mais semelhante a Jesus. É a vontade contida de sempre louvar, mais semelhante a Jesus. É o alvo de minha corrida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus. É a minha comida e bebida, mais semelhante a Jesus. É a vontade acolhida no meu coração, mais semelhante a Jesus. É a certeza da luta vencida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Maravilha, meu pastor. Que tema poderoso, viu? Eu estava pensando aqui, pastor, eu fui pastor de uma igreja, e um dia um dos líderes, ele me disse assim: Pastor, o senhor precisa ser mais firme, o senhor fica aí com essa vozinha mansa, tem que ser mais duro, tem que ser. Eu falei, tá bom, vou me esforçar, né? Aí, passado um tempo, ele teve uma dificuldadezinha e nós precisamos conversar com ele, junto com outros dois anciãos, né? Aí eu disse para ele assim: Você lembra aquele dia que você disse que eu precisava ser mais firme, mais duro, ser mais rigoroso? Então, vou começar hoje. Aí ele sorriu e disse assim: Não, pode ficar tranquilo. Ele disse assim: Para ser do jeito que você está pedindo para eu ser, eu não preciso fazer nenhum esforço. Mas para ser mais tranquilo, mais manso, só eu sei o quanto eu preciso estar de joelhos todos os dias pedindo e clamando. Então Deus é poderoso para transformar e para nos tornar mais mansos. Esse é o desejo do nosso coração, sermos mais semelhantes a Jesus. Muito obrigado pela mensagem poderosa que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Amo você, meu pastor, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o pastor Lucas existe. Grande abraço Amém. e excelente dia, meu pastor. Abraço, amigos. Abraço, pastor Esmeraldo. Deus abençoe vocês. Que Deus continue dirigindo, abençoando e multiplicando as bênçãos que Ele tem para essa sala na vida de cada um de nós. Um forte abraço. Deus abençoe vocês.